alunos do curso KNAPS! Vamos agora para a segunda aula do nosso módulo de eletroquímica. Na aula passada a gente aprendeu a calcular os números de oxidação. E é bem interessante que você já tenha dominado razoavelmente essas regrinhas de cálculo do número de oxidação, porque nessa aula a gente vai usar muito isso, a gente vai entender como são essas tais de reações de oxirredução. Ou seja, a gente vai aprender como que funcionam as variações dos números de oxidação. O que acontece numa reação que esse número de oxidação muda. E aí a gente vai descobrir como são essas reações, tá certo? Então eu vou colocar um exemplo de uma reação, tá? Que tem essas variações de oxirredução. Eu vou, por exemplo, pegar ferro e vou reagir com oxigênio do ar. Tudo bem? E vou formar óxido de ferro 3, Fe2O3. Tá certo? Vamos balancear isso aqui. Vai dar 2 ferros e 3 meios de oxigênio. Vocês vão ver que esse é um balanceamento meio grosso modo aqui, meio acochambrado que eu estou fazendo, porque a gente vai ter as reações de oxirredução, elas têm um balanceamento diferente. A gente vai ter uma aula aqui, uma das próximas aulas desse módulo, que vão ser só sobre reações, sobre balanceamento de reações de oxirredução. Então é um balanceamento meio acochambrado que eu fiz aqui, vocês vão entender no futuro por quê. Mas para essa aula tá bastante razoável. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer para entender como são as reações de oxirredução é calcular o NOx de cada um dos átomos envolvidos. Olha lá, o ferro está no estado padrão, não tá? Então o NOx dele é 0, seguindo a regrinha que a gente fez na última aula. Esse oxigênio gasoso aqui também está no estado padrão, então ele vai ter NOx igual a 0, igual que a gente viu lá na última aula. Agora que o bicho vai pegar, ó. A gente vai ionizar esse óxido ferroso. Ou esse óxido de ferro 3, desculpa, óxido férrico. Esse 3 vai lá pra cima e fica ferro mais 3. Esse 2 vai lá pra cima e fica oxigênio menos 2. Então o NOx desse ferro é mais 3. E o NOx desse oxigênio é menos 2. Tá certo? Calculamos o NOx de cada um dos átomos envolvidos na reação. E agora a gente vai ter que olhar como que esses números de oxidação variam durante o processo. Olha lá. O ferro que tinha NOx 0 passou a ter NOx mais 3. E o oxigênio que tinha NOx 0 passou a ter NOx menos 2. E aí que a gente vai ter que entender. Numa reação de oxirredução, sempre alguém vai ter o NOx aumentando e outro vai ter o NOx diminuindo. Porque lembra que eu disse que o NOx tem a ver com o estado elétrico do átomo? Ou seja, com a quantidade de elétrons que ele tem consigo? Se o NOx de um determinado átomo diminui, fica mais negativo, é porque ele recebeu elétrons. Ele recebeu cargas negativas. Só que se ele recebeu cargas negativas, ele recebeu cargas negativas de alguém. Alguém teve que perder essas cargas negativas para que aquele átomo recebesse as cargas negativas. Alguém teve que perder elétrons para que aquele átomo recebesse elétrons. Então são dois processos acoplados, um processo de oxidação e um processo de redução, que a gente vai diferenciar daqui a pouco qual é qual. Mas sempre que alguém receber elétrons, alguém está dando elétrons. Sempre que alguém diminui o número de oxidação, alguém está aumentando o número de oxidação. E é isso que acontece aqui, olha lá. O ferro que tinha número de oxidação 0 passa a ter número de oxidação mais 3. Por outro lado, o oxigênio que tinha número de oxidação 0 passa a ter número de oxidação menos 2. Tá certo? Então a gente vai passar isso aqui para outra página, olha lá. A gente tinha o ferro com NOx 0, que passou para um ferro com NOx mais 3. E a gente tinha um oxigênio com NOx 0,
que passou para o oxigênio com NOx-2. Tá certo? Esse processo de ter uma diminuição do número de oxidação, a gente vai chamar de um processo de redução. Por outro lado, esse processo que tem um aumento do número de oxidação, a gente vai chamar de um processo de oxidação. Por isso que a reação é chamada de reação de oxirredução, porque o processo de oxidação vai acontecer sempre em conjunto com o processo de redução. Eles são sempre simultâneos, tá certo? Então, o átomo que doa elétrons tem um aumento do seu número de oxidação, porque ele fica mais positivo, fica menos negativo. E o átomo que recebe elétrons fica com o número de oxidação mais baixo, fica com o seu número de oxidação mais negativo. Então quem doa elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. E é isso que a gente tem que entender nessas reações de oxirredução. Vocês vão ver, a gente vai ter vários exercícios que a gente vai fazer isso. Primeiro passo, calculamos o número de oxidação de cada um dos átomos envolvidos na reação. Segundo passo, vemos como esses números de oxidação vão variar. Quem aumenta e quem diminui. Quem aumenta o número de oxidação está passando por um processo de oxidação. Quem diminui o número de oxidação está passando por um processo de redução. E essas duas reações vão ser acopladas. Se a gente fizer, se a gente for analisar, a gente pode fazer o que a gente chama de semi-reações, que são metade das reações. A gente pode fazer uma reação que represente só a oxidação e uma reação que represente só a redução. São as semi-reações de oxidação e de redução. Vamos fazer elas aqui para vocês verem, olha lá. A semi-reação de oxidação, ou seja, a semi-reação de quem está doando elétrons. Nesse caso foi ferro metálico, formando ferro mais 3. E mais o que? O que ele doou? Doou 3 elétrons. Tá certo? Essa é a semi-reação de oxidação, ou seja, a reação que representa só quem oxidou. A gente pode fazer a semi-reação de redução. Vou fazer ela aqui, ó. É só a metade da reação de quem recebeu. E quem foi? A gente tinha oxigênio gasoso, que formou um oxigênio menos 2. E esse oxigênio gasoso precisou receber o quê? 4 elétrons. E aqui formou 2 oxigênios menos 2. Tá certo? Deu uma balanceada aqui rapidinho. De novo, aquela balanceada meio acochambrada, que a gente vai ter uma aula exclusiva para balancear essas reações de oxirredução. Importante mensagem dessa aula que vocês têm que saber. Saber como que é esse processo do cálculo de entender as reações de oxirredução, ou seja, calcula o NOx de cada átomo e veja como esses NOx variam. E saber identificar qual a reação de oxidação, qual a reação de redução. A reação de oxidação é aquela que doa elétrons, ou seja, aquela que tem um aumento do número de oxidação. E a reação de redução é aquela que recebe elétrons. Reduzir é receber elétrons. E tem uma diminuição desse número de oxidação. A gente representou também as reações separadas, as semi-reações de oxidação e de redução. Tá certo? Vocês vão ver que tem muitas outras coisas pra gente discutir nesse aspecto de reações de oxirredução. Essa aula é uma aula introdutória e a gente vai ter muitas outras coisas para conversar ainda sobre isso. Mas é importante que vocês peguem essas mensagens, façam muitos exercícios. Qualquer dúvida, mandem um e-mail pra gente no duvidas@quinapse.com.br. Entrem no nosso site, vocês vão ter textos, vão ter exercícios para poder estudar essa matéria. É o www.quinapse.com.br. Gostou do vídeo? Dá um joinha aqui, se inscreva no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook, que é Quinapse Vestibulares, e siga a gente no Twitter, @Quinapse. Lá vocês vão ter todas as notícias que a gente puder dar para vocês, as novas aulas que forem saindo. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.